Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo breve, rápido e vou tentar falar com vocês da maneira mais simples possível para que fique bastante claro para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto ou para quem está pensando sobre esse absurdo que é a poligamia. E por que o título desse vídeo é pesado? Sim, o título desse vídeo é A Poligamia é uma Desgraça. Até o final desse vídeo você vai entender por que a poligamia é uma desgraça. E antes que alguns aí venham reclamar, que eu estou aqui usando um palavrão, por que eu falo que a poligamia é uma desgraça? O que significa desgraça? Desgraça significa perda das graças, acontecimento lamentável, condição de infelicidade, uma desgraça sem precedentes, situação angustiante, aflição, angústia, falta de sorte, miséria, algo lastimável que causa incômodo. Por isso que eu digo e afirmo que a poligamia é uma desgraça. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos de tomar cuidado com falsos mestres, Infelizmente, muitos pregadores acabam se perdendo por não se firmarem na verdade, Quando não se firmam na verdade e deixam ali se levar, pelos desejos ocultos, carnais, essas pessoas são seduzidas e ali são seduzidas pelo mal e ali a mente delas são cauterizadas, Mas o perigo maior disso é que esses falsos mestres, esses falsos professores, falsos pregadores, acabam seduzindo aquelas pessoas que têm uma fé fraca, aquelas pessoas que ainda estão tomando leitinho, Sendo que deveriam estar comendo do alimento sólido. Por isso que é muito importante vocês lerem as Sagradas Escrituras, ajoelharem, pedirem ao Eterno que lhes dê o verdadeiro conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras. Isso por conta própria, porque não é necessário que ninguém nos ensine, pois nós temos o Espírito Santo, que é quem nos ensina, irmãos. E em Gálatas 3, o apóstolo Paulo, ali ele ficou nervoso, chateado com aquela situação, porque estava acontecendo justamente isso. Ele estava vendo, as pessoas da igreja de Gálatas sendo seduzidas por esses falsos mestres. E lá no versículo 1 ele diz: ó Gálatas insensatos, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aqui Paulo, ele estava chateado porque a igreja de Gálatas estava dando ouvido a falsos mestres, que ali seguiam o judaísmo, estavam exigindo da igreja de Gálatas a circuncisão, sendo que hoje, na lei de Cristo, os homens não precisam mais se circuncidar, porque hoje o Eterno, por meio de Jesus, a palavra do Eterno, ela fica guardada em nosso coração. Hoje nós temos o Espírito Santo, o sangue de Jesus é a nova aliança. Então hoje o homem não precisa mais cumprir essas leis ritualísticas do passado. Jesus não veio abolir a lei, mas ele mudou sim cláusulas da lei, irmãos, e nós precisamos entender isso. Hoje eu e você não precisamos mais matar o cordeiro, por exemplo. Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele derramou o sangue dele. Por isso não há necessidade mais de cumprir certas leis ritualísticas. Já a lei moral do Eterno, essa é para sempre. Essa lei moral nós temos que seguir, os 10 mandamentos. Então, irmãos, que fique claro isso.
E eu quero falar sobre a poligamia. Irmãos, o primeiro polígamo, vamos dizer assim, da Bíblia foi Lameque, descendente de Caim. Isso está lá no livro de Gênesis. Se eu não me engano, no capítulo 4, Lameque teve 2 mulheres. Só da gente já ver aí quem foi o primeiro polígamo, né, um descendente de Caim, a gente já começa a ver que a poligamia é uma coisa feia, é uma coisa maligna. Irmãos, nunca foi da vontade do Criador que o homem tivesse 2 esposas. Tanto é que quando o Senhor formou Eva, né, da costela de Adão, o Eterno, com todo o seu poder supremo, ele poderia, se ele quisesse, ele poderia ter feito 2, 3, 4 Evas para Adão, ele poderia ter montado ali um harém para Adão, mas não, o Eterno deu para Adão somente uma mulher, somente uma fêmea. Então, só de eu falar isso aqui para vocês já desmonta qualquer teoria de que Deus se agrada do homem ter mais de uma esposa. Isso é uma mentira. Todos os homens nas Sagradas Escrituras que tiveram mais de uma esposa sofreram, e o Eterno não os poupou desse sofrimento. Abraão, ele teve ali muitas concubinas, mas ele pagou o preço por isso. Tanto é que ele teve de afastar os filhos das concubinas de Isaac. Isaac teve que viver praticamente ali isolado, porque Abraão, ele temia que os filhos das outras pudessem fazer mal a Isaac. E vemos também, né, esse conflito aí que hoje existe no Oriente Médio, justamente por conta disso. Porque muitos alegam que a poligamia serve para conservar a prole, mas Ismael quase destruiu a prole de Abraão. Ismael lutou e luta contra os descendentes de Isaac, que hoje vemos aí essa guerra, né, no Oriente Médio, árabes vezes judeus. Então, se for para conservar a prole, isso aí já cai por terra, esse engano. O que vai gerar é conflitos e guerras entre os irmãos. E vamos pegar Salomão, irmãos. Salomão, ele teve 1000 mulheres, mas ele foi capaz de amar apenas uma mulher, que, se eu não me engano, é a Rainha do Sul. Ele dedicou ali o livro, né, dos cânticos para ela, né? Então, Salomão, ele teve 1000 mulheres, mas ele foi capaz de amar apenas uma. Davi, vamos pegar Davi. Davi teve muitas mulheres, mas ele teve de conviver com a amargura de Mical. Ele teve de conviver com a amargura de Mical. E ele teve que conviver, né, com a maldição dele ter se envolvido com Betseba, porque o Eterno disse, depois que ele se envolveu com Betseba, que é um fruto de um adultério, o Eterno, por ser justo, disse a Davi, apesar do Eterno amar a Davi, o Eterno disse a Davi, a espada não sairá de tua casa. E Davi ali, ele viu a família dele sendo destruturada, sendo destruída. Ele viu o filho dele estrupando a outra filha dele, que no caso eles eram irmãos, né? Então, irmãos, ter mais de uma esposa para o homem só traz para ele problemas. E afirmar que a poligamia faz o homem amar as 2 esposas de maneira igual, isso é uma mentira. Só uma mulher tola para acreditar nisso. Se você, mulher, quer se submeter à poligamia, se prepare para ser ou uma Leia ou uma Raquel, porque Leia foi desprezada, Raquel era amada. Não tem como um homem amar 2 mulheres da mesma proporção ou ao mesmo tempo. Isso é impossível, irmãos. Temos de falar a verdade, sem hipocrisia. Se você, mulher, quer se submeter a essa salada de frutas, a essa nojeira, se prepare para ser ou uma Leia
que era desprezada pelo seu marido, ou uma Raquel, que era amada pelo seu marido. Então, irmãos, todos os homens que escolheram ter mais de uma esposa pagaram o preço por isso, e Deus não os poupou de tal sofrimento. E eu fico impressionado de ver, né, esses falsos mestres alegando que a poligamia formou ali a tribo de Israel, né, os 12 filhos de Jacó, né, os 12 ali descendentes de Jacó. Sim, de fato, mas isso não veio da vontade do Criador. O Criador podia muito bem ter ali agraciado Raquel com 12 filhos, se Jacó tivesse casado apenas com Raquel, se ele não tivesse sido enganado pelo seu sogro Labão. Né? A minha avó materna, Maria Luísa, ela teve 13 filhos. 13 filhos. Então isso não impedia, o fato de Jacó ter uma esposa, isso não o impedia de ter 12 filhos com essa única esposa. Ele não precisaria de 4 esposas. E por que ele teve 4 esposas? Ele teve 2 mulheres e 2 concubinas, porque as suas esposas lhe permitiu ter concubinas. Isso não veio da vontade de Deus. Não foi o Criador que disse para Jacó: Jacó, tome esta mulher como sua concubina e tenha filhos com ela. Não, em nenhuma passagem você vai ver Deus falando para o homem arrumar uma segunda esposa. Deus também não disse para Abraão: Abraão, deite-se com a serva de Sara para que você tenha um primogênito. Não, a vontade original do Criador para Abraão é que ele tivesse o primeiro filho dele com Sara e não com a serva de Sara. Por culpa de Sara, Abraão se deitou com a sua serva, e também por culpa dele, pois Abraão ali ele foi compatível, né, com a ideia de Sara. E ele pagou o preço por isso. Mais tarde ele teve de ver o seu primogênito indo embora. Imagina a dor que Abraão sentiu ao ver Ismael indo embora, né? E ele não queria isso, tanto é que o Criador disse para ele fazer o que Sara estava lhe pedindo. Então, irmãos, a gente vê nas Sagradas Escrituras que, é claro, o Eterno não aprova, não é da vontade original do Criador que o homem tenha mais de uma esposa. E eu quero ler para os irmãos o que Jesus disse, porque quando o Senhor Jesus veio, ele restabeleceu a monogamia. Então, se hoje você se diz servo de Jesus, é a Jesus que você tem de obedecer. Você, homem que está me ouvindo, se você diz ser servo de Jesus, você deve rejeitar, renunciar à poligamia, porque essa não é a vontade original do Criador. E o Criador nos trouxe Jesus justamente para nos tornar novas criaturas. Em Efésios 4, 22 ao 24, o Senhor diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você, homem, hoje tem de buscar a vontade original do Criador. E qual é a vontade original do Criador para o casamento? Vamos ler Mateus 19, porque Jesus, quando veio, ele restabeleceu a monogamia. Daniela, o que é monogamia? Monogamia é um relacionamento entre um homem, né, e uma mulher, aonde tem espaço apenas ali para 2, o macho e a fêmea. Mateus 19, versículo 3, está escrito: um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da sua esposa por qualquer razão? Jesus respondeu: vocês não leram o que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher, o macho e a fêmea, um para o outro.
macho e fêmea. Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e uniciar a sua esposa. Preste atenção aos imorais disfarçados aí de conservadores da prole. Olha o que o Eterno está dizendo. Deixa pai e mãe e une-se a sua esposa. Onde está escrito aqui esposas no plural? Onde está escrito? Vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher, um para o outro, macho e fêmea. Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela, e não com elas. Não são mais dois. Aqui tem espaço só para dois, não é 3, 4, 5. Essa salada de frutas, essa nojeira. Mas apenas um. Não são mais dois, mas apenas um. O Eterno criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Então aqui, o Senhor estava apresentando para nós o plano original do Eterno. E se hoje, irmãos, nós estamos em Cristo, nós devemos buscar o plano original do Eterno para o macho e para a fêmea. Por isso o Senhor disse: sede vós santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós somos chamados a despir-se do velho homem. Não queira buscar o que é fora da vontade original de Deus para a sua vida. Você é homem, você é mulher. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: cada mulher tem o seu marido, cada homem tem a sua esposa. Não está escrito esposas, está escrito esposa, porque essa é a vontade do Criador para o macho, que ele tenha apenas uma fêmea. E é a Jesus que devemos obedecer. E Jesus está ensinando em Mateus 19, versículo 3, que o homem deve unir-se a uma só mulher. Vou repetir. Vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Une-se à sua esposa. Jesus aqui não falou esposas. E Apocalipse 19 nós vemos o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Não está escrito noivas. Então pare de querer arranjar pretextos, legalidades para continuar na imoralidade sexual. A palavra do Eterno diz: alegre-se com a mulher da tua mocidade. Se contente com a sua esposa. Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Lá não está escrito: alegre-se com as mulheres da tua mocidade. Para a sua infelicidade, homem imoral. Em Provérbios não está escrito assim. Em Provérbios, o Eterno diz: alegre-se com a mulher única, uma só, com a mulher da tua mocidade. Essa é a vontade do Senhor para o homem. A poligamia é uma desgraça. A poligamia, ela causa conflito entre os filhos. Os filhos da outra vão brigar com os filhos da primeira, da segunda esposa. Como no caso de Jacó. Os filhos de Leia jogaram José no buraco e venderam ele como escravo, afirmando para Jacó que José tinha sido morto por um animal no campo. E Jacó ali sofreu muito, a ponto de desejar a morte. Jacó queria morrer todos os dias, porque ele não suportava a dor da perda do filho amado dele, que era José. Então, a poligamia, na verdade, vai trazer grandes tormentos para a sua família. Se você acha que isso é bênção, que hoje essa mentira caia por terra. A poligamia é uma desgraça, vai causar conflitos entre os seus filhos, conflitos entre as suas esposas.
como no caso de Samuel. Ana, ela era atormentada pela segunda esposa do marido dela, pai de Samuel. Todos os dias a segunda esposa do pai de Samuel, do profeta Samuel, implicava Ana. Então a poligamia traz desgraças para a família. A poligamia causa conflitos entre as esposas, entre os filhos, e sem contar em doenças sexuais transmissíveis, que é comprovado pela ciência, pela medicina. O homem ter relação com uma mulher, depois com outra, e voltar nessa mesma mulher, pode sim trazer bactérias, doenças sexuais transmissíveis, tanto para a primeira, como para a segunda, como para a terceira esposa. Isso é uma salada de frutas, isso é algo nojento. Siga o plano original do Criador. E o plano original do Criador está em Mateus 19, versículo 3. Jesus veio, ele restabeleceu a monogamia. Não queira defender a poligamia, pois a poligamia é uma desgraça. E nos dias de hoje, o Eterno deseja que eu e você busque pelos planos originais dele. Por isso, é necessário despir-se do velho homem para se tornar nova criatura em Cristo. Pois Jesus disse, não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos ensino. Fique na paz, irmãos.